Como vai, minha gente querida? Que prazer estar com vocês mais uma vez aqui no nosso programa Família Café. E eu queria convidar você que abrisse junto comigo a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Se tiver com a Bíblia aí perto, procura ela aí rapidinho. Hoje a gente tem até Bíblia em celular, fica muito fácil, né? Êxodo capítulo 3 é o segundo livro da Bíblia, versículo 17. Olha o que diz. Prometi tirar os hebreus da opressão do Egito, para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. Quando a gente olha para esse texto, há uma grande questão de quais são esses povos, mas eu não quero falar aqui, não dar alguma aula de geografia bíblica ou de geografia do mundo antigo, história do mundo antigo. A grande questão é entender o contexto aqui. O povo de Israel estava há 430 anos cativo no Egito. Dentro dessa conjuntura não havia mudança de realidade para eles. Para eles a única questão é: eu vou passar aqui, o meu filho vai passar aqui, os meus netos, meus bisnetos, ou seja, não havia uma trajetória, uma mudança, uma convergência de possibilidades. Não existia isso. Eles estavam achando que era a condição sine qua non, ou seja, indispensável, que eles vivessem dentro daquela realidade fundante, daquela realidade que para eles era uma realidade intransponível. E aí vem Deus e chama Moisés, chama ele para uma conversa, para um papo, e vai dizer: você aí, você vai ser o grande libertador desse povo. O programa atrás a gente viu que Moisés não recepcionou isso como um grande vislumbre, tal como ganhar numa mega sena. Não foi desse tipo. Não foi desse tipo de conjuntura que ele entendeu. Agora, há uma grande questão aqui que nós precisamos nos atentar. Nós vivemos no nosso período atual uma crise de utopias. Essas crises de utopias ou descrédito das utopias, ela é algo comum, tanto no setor social, político e não, por que não dizer, religioso. E talvez falar da palavra utopia já gera para a gente um certo idealismo ou até mesmo um certo distanciamento da realidade. Até porque a palavra utopia significa não lugar, ou lugar que não existe. Só que aí que está a grande questão. Que história é essa? Como assim um lugar que não existe? Bom, eu costumo entender que utopia, no final das contas, é na verdade um lugar que precisamos criar o caminho para chegar até ele. E aí é aqui que vem essa história de terra que mana leite e mel. O povo de Israel estava totalmente consumido por uma promessa. Eles iam passar durante um tempo no deserto para poder chegar a esse objetivo, a essa tal terra que mana leite e mel. Mas aí que está a grande questão. Como assim chegar a esse lugar? Como assim chegar diante de tantas frustrações que nós já passamos? E eu conheço um bocado de gente que tem uma gama absurda de frustrações na sua vida. Se lançam em determinados projetos, mas são determinados projetos em que a pessoa não para um tanto para pensar ou repensar se esses são os caminhos que ela deve fazer. E aí, no final das contas, o que acontece com essa pessoa é que essa pessoa vai vivendo um acúmulo de frustração. E aí, frustração é tal como um peso absurdo que você e eu carregamos aqui nos nossos ombros. Nós vamos caminhar 1 milha, 2 milhas, quilômetros atrás de quilômetros, e aquilo vai pesando, 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 a tal ponto que você não consegue mais ter nem uma envergadura. Você está pesado, você está vivendo arqueado, corcunda, porque você não aguenta mais o peso das frustrações. Eu conheço uma porção de gente que vive num idealismo e num idealismo absurdo, que não se comunica com a realidade vigente, que não se comunica com a realidade da sua vida. Entenda uma coisa aqui para não parecer um discurso contraditório. No final das contas, é claro, e eu disse que eu creio em utopia. Acredito sim que utopia não é um lugar que não existe, mas é um lugar que existe e eu devo fazer um caminho para chegar até esse lugar. A maioria das vezes eu prefiro dizer que esse lugar não existe porque eu não estou disposto a cavar, não estou disposto a criar, não estou disposto a fazer o caminho para chegar até ele.
porque isso demanda esforço, demanda tempo, demanda eu priorizar determinadas coisas. E aí, no final das contas, essa situação na minha vida eu preciso rechaçar. Mas vamos voltar à ideia. Se eu falo que utopia existe e ela está lá e eu só preciso criar o caminho, de alguma forma eu não posso deixar de me comunicar com a realidade. Eu não vivo me abstraindo da realidade. Eu não vivo me alienando da realidade. Mas eu encaro a realidade como um processo pedagógico de maturação, de crescimento, de desenvolvimento. Quantas vezes as dores ou até mesmo o sofrimento, ele vai burilando, ele vai criando, ele vai nos transformando em indivíduos melhores, em pessoas melhores. A maioria das vezes isso acontece em quantas pessoas, ou com quantas pessoas e com quantas famílias. Muitas pessoas vivem isso. Por isso, nós devemos viver uma realidade comunicável. Nós precisamos entender o que está acontecendo ao nosso redor. Mas isso não pode ser um mecanismo de fuga ou um instrumento de defesa para que eu não crie o caminho para chegar a essa terra que emana leite e mel. Então, pare de se justificar diante das impossibilidades que você mesmo criou sobre si. Pare de dizer, não vai dar, não vou conseguir, é impossível. Comunique-se com a realidade, mas vive uma profunda coragem onde você vai transportando todos os dias um novo caminho, uma nova proposta para você chegar a esse lugar chamado utopia. Ou seja, um lugar que eu preciso fazer o caminho para chegar até ele. Talvez isso, dentro da tua casa, dentro da sua vida, você vive hoje um ultimato de derrota. Não consigo mais nada. Eu não faço mais nada. Eu não vou meter-me a me desenvolver, já que de alguma forma eu não estou tão disposto assim. É isso aí. Se você estiver disposto, o caminho vai ser feito. Coloca uma enxada aí e faça e começa a criar atrás dessa proposta de utopia, comece a criar em rumo a ela o degrau, o caminho que você vai precisar. Eu quero orar por você que precisa de coragem para você chegar à utopia e menos discursos bonitinhos que não chegam a lugar algum. Vamos orar? Deus, eu oro por essa pessoa que nos assiste e que precisa de coragem para chegar a essa terra que emana leite e mel. As nossas terras que manam leite e mel são conjunturas distintas, mas o esforço é o mesmo. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos acreditar que dá para ir em frente. Nós precisamos acreditar que dá para realizar aquilo que para nós hoje talvez seja impossível, intransponível. Nós cremos que o Senhor consegue fazer isso na nossa vida. Então eu peço que a utopia, ela seja a força que nós nos miremos para dizer, nós vamos até lá. E que de fato a fé que a gente tem no Senhor, ela nos conduza até esse lugar, que para muitos é um lugar que não existe, mas não existe, porque a melhor maneira de se fugir da responsabilidade consigo e com o outro é determinando a inexistência de um lugar e determinando a impossibilidade de um caminho. Eu peço que o Senhor nos ajude, no nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe você e até o nosso próximo programa.